Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender sobre a inversão magnética, sobre o cataclisma cíclico e como que isso vai nos impactar agora e nos próximos anos. Convido você, se não é inscrito, a se inscrever no canal, ativar as notificações, o sininho, deixar o seu like e também compartilhar esse vídeo nos grupos de família, com os seus amigos. Manda para aquela sua tia que manda bom dia com aquele meme sorridente, manda para ela, ó tia, isso aqui é Red Pill, é a realidade. Vamos ver o que ela vai falar, né? Pois bem, você que acompanha aqui o meu canal, sabe muito bem que a inversão magnética é algo real, eminente e não tem como parar a coisa. Todos os governos sabem muito bem disso. Então, cada dia, ano após ano, fica mais difícil de plantar, porque quando chove é aquele Deus nos acuda, aquela tromba d'água, muitas vezes granizo, e aí nenhuma planta consegue resistir. Quando vem o sol, seca tudo, sobra nada. Quando é o frio, é um frio absurdo, as plantas não resistem. E mesmo hibridizando as plantas, fazendo escolhas genéticas de melhores DNAs de plantas, ainda assim não consegue sobreviver a esse clima severo que nós estamos vivenciando. Então, daqui a pouco só vai dar para comer batata. Por quê? O arroz se planta em brejo, ou seja, precisa de água para plantar o arroz. Precisa de uma temperatura ideal para plantar o arroz. Se tiver muito frio, não dá certo. Se tiver muito quente, não dá certo. Então, nós estamos presenciando um momento na história da humanidade onde o clima está atrapalhando não só a produção de alimentos, mas também a vida das pessoas, porque a galera tá entrando no hospital, o cara anda 100 metros na rua e já desmaia de desidratação. Os vídeos que eu tenho para trazer para você são extremamente impactantes e nos diz sobre como será o futuro. Se você quer se preparar para essa situação, conselho que eu dou para você: coloca um telhado onde você for plantar. Não planta no sol. A planta, ela precisa de sol para fazer a fotossíntese, para sobreviver. É o alimento da planta. Mas, conselho que eu dou para você, vai intercalando entre telha transparente e telha convencional, né, para que exista sombra. Hoje em dia, tem uma coisa chamada sombrite, que ele consegue reduzir a iminência do sol em até 60 a 80 vezes. E aí você consegue colocar um sombrite por cima, e a vantagem disso é que aquele sol forte, intenso, não vai prejudicar a sua planta, porque o sol forte, ele desidrata o solo. O solo fica muito seco, muito duro, fica arenoso e as plantas detestam. E a planta acaba morrendo. Então, a gente tem que ter um sombrite, algum telhado, para preservar a umidade, o adubo, para que a planta possa vingar. Então, o conselho que eu dou para vocês de fazendeiro, para vocês fazerem a mesma coisa, tá? Porque do contrário, eu já estou fazendo um teste aqui, não vinga nada. Porque o calor, ele é escaldante. Fora o frio. Fora o frio, você pega a temporada de frio, onde cai granizo, onde fica aquele sereno, as plantas ficam queimadas as folhas. Você tem que ter um lugar com telha, para quê? Para que quando cai esse sereno, ela não caia em cima da planta e não queime a planta. Então tem que usar uma estratégia inteligente hoje para você poder plantar. Porque o bem mais precioso desse mundo, óbvio, né, que eu vou falar aqui que é a água, mas é o alimento. Fica sem comer para tu ver, fica 4, 5 dias sem comer. As pessoas viram outras. Elas ficam irreconhecíveis. O Criador mesmo diz que passou de 7 dias, uns devorarão os outros. Então é extremamente importante você aprender sobre esse assunto. Eu vou mostrar para você agora alguns vídeos, tá? Para você ter noção
do que está rolando lá na China, tá? Vamos colocar aqui a imagem. Deixa eu colocar ela aqui. Olha só. Isso aqui é no asfalto, tá, pessoal? Olha só, o vapor da água no asfalto. Olha só. Olha lá. Olha o vapor. Meu, a pessoa pisa, ela pisa com um sapato de borracha, o sapato ele é derretido nesse asfalto. Olha só. Aí eu te pergunto, como é que você planta numa situação como essa? Isso aí é lá na China. Então, olha para você ver como é que está a situação do calor na China. É absurdo, tá? Eu tenho outra imagem aqui para você ver. Olha o que aconteceu com o Rio. Ele secou, ó. Olha só. Essa ponte aqui, ela é projetada para que a água bata pelo menos aqui, ó. Olha aqui, o rio tá seco, ó. Tá ficando tudo arenoso. E isso, pessoal, não tem tanto impacto ao ser humano. Não é o ser humano que destrói a Terra. Os próprios maias, eles têm um calendário sobre um ciclo de destruição. Os incas, os navarros, os cheroquis, eu já falei a cultura guarani, a cultura dos guarujás, todos eles têm um calendário, contos que a Terra ela entra num reciclo. A Terra parece que se usa muito os recursos, ocorre a inversão magnética e ela ganha um reboot, né? Ela acaba mudando o seu campo eletromagnético. Se ele está rodando de um lado, ele para e roda para o outro. O problema disso é que a humanidade não resiste. A natureza resiste, mas a humanidade não, tá? E aí é extremamente importante você tomar certos cuidados, porque nós iremos ver chuvas. Pessoal, quando chegar janeiro, fevereiro e março no Brasil, você verá inundações, verdadeiras inundações. O Brasil, eu falo para vocês, em 4 ou 5 anos, nós vamos ter um clima tão severo que ninguém vai conseguir produzir nada. E quanto mais cedo você se resguardar perante a isso, melhor fica para você, né? E aí, olha lá, basicamente, ó, a ponte tudo seco, ó. Não tem água, a água foi evaporada. Então a coisa ali, ela tá severa, 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 tá? E você soma tudo isso ao uso desenfreado, né, de área dos seres humanos, né, meu, é absurdo. Agora, olha isso aqui, ó. Olha só, isso aqui é uma árvore que ela tá pegando fogo dentro dela. O calor está tão grande, mas está tão grande que a própria árvore ela está entrando em autocombustão. Então, olha para você ver, a própria árvore ela está entrando sozinha em autocombustão. Isso só nos mostra que o clima está ficando extremamente severo. A própria Bíblia nos fala sobre isso. 1/3 da água foi poluída, 1/3 da floresta foi queimada, e vai falando, né? Vai falando. Não estou dizendo que é o fim do mundo, não é isso. Estou falando que é o fim de um ciclo. E aí, basicamente, o que nós estamos presenciando aqui é que essas mudanças climáticas elas estão impactando, e o primeiro lugar que você vai ver o impacto é no órgão humano que mais dói, é o bolso. Então, a gente vai ter ainda não, tá? Mas nos próximos anos, o preço dos alimentos vão disparar. Se você não tá a par disso, você vai comprar arroz a R$ 100. Comprar pacote de feijão a R$ 50. Os alimentos vão ficar extremamente caros. Por quê? Porque cada vez mais vai ficar difícil de plantar. E aí as pessoas que moram nas cidades, o salário delas não vai conseguir lidar com a situação. Já as pessoas que moram no campo, elas vão conseguir produzir. Só que é evidente que vai gerar um conflito, né? Então é bom você se resguardar. Então, olha só, a árvore pegando fogo em autocombustão devido à temperatura. A gente está falando isso aqui, pessoal, porque o mundo está mudando. Então, por exemplo, a gente enfrentou uma seca absurda no Brasil, um calor absurdo no Brasil, foi recorde de temperatura no Rio de Janeiro. E agora, quando chegar o período de chuva, janeiro, fevereiro e março, vai ser um período absurdo, colossal, assim como foi esse ano e ano passado.
Então, é o que eu digo para vocês. Vocês vão enxergar valor no que eu estou falando quando vocês verem as coisas acontecendo. Por isso, a dica que eu dou para cada um de vocês, comece a plantar batata na sua casa, comece a estudar a plantação, chuchu, abobrinha. Você consegue fazer captação de água de madrugada com sereno, pegar a lona e fazer captação de água. Então, assim, tem que aprender essas coisas porque o jogo pode mudar. O jogo da vida, que está na dificuldade média, ela pode mudar para severa. E a gente tem que nos preparar para isso. Eu espero que esse vídeo tenha agregado valor à sua vida. Quem quiser conhecer o meu trabalho, desatar essas amarras horrorosas do sistema, aprender a trabalhar de casa, participar dos meus grupos, obter o meu contato pessoal, é só você clicar no primeiro link aqui embaixo. Tem os testemunhos dos alunos que tiveram resultados. Você vai ver e vai falar assim, realmente é algo inacreditável. Pelo preço que você é vendido, é algo inacreditável. É uma experiência muito inovadora para a sua vida. Eu tenho certeza que vai ser a melhor experiência. Porque a partir do momento que você tem uma metodologia que te ensina a anunciar, a vender, Google AdWords, freelancer, que te ensina o mercado de verdade digital, você aprende sobre esse assunto, você tem um professor para tirar dúvidas, a coisa muda, a coisa anda. Então, confere aqui embaixo, tem links aí na descrição. Sou Humberto Voltz, vou ficando por aqui. Fique na paz.